começar a gravar agora. Olha só, terça-feira, vamos combinar nossa aula, a gente vai fazer uma aula de Excel e eu vou precisar que todo mundo esteja no computador, tá? Então, tenha um computador disponível. Se possível, tenha o celular e o computador. Por que o celular e o computador? O celular você vai estar assistindo a aula aqui e o computador para você fazer a planilha junto comigo. Que aí, se você tiver alguma dúvida, você já pergunta, abre o microfone, pergunta na hora e eu já respondo e te ajudo aí a montar essa planilha, tá? Então, a gente vai montar uma planilha para acompanhar as notas desse ano. Por exemplo, colocar as matérias, cada nota assim, de disciplina por bimestre, depois a gente faz um somatório total. Fechou? É a primeira planilha que a gente vai fazer. Depois a gente pode fazer uma planilha de gastos. Beleza? Então, eu preciso aí da colaboração de todo mundo, gente, que se for só um aluno ou dois alunos que vai estar com o computador para poder fazer isso aqui, não vai adiantar muito, tá? A gente precisa aí da participação geral na turma. E se não quiserem, é só falar que não quer e aí a gente continua com nossas aulas normais, tá bom? Eu acho muito importante. Beleza? Vamos voltar aqui para nossa parte, nossa aula. Então, ó, fiz um gráfico aqui, um gráfico de dupla coluna, tá vendo? Mas se eu quiser aqui alterar o tipo de gráfico, então vem aqui, ó, seleciono o gráfico, alterar no tipo de gráfico. Ele já me dá aqui, ó, que tipo de gráfico eu quero. Posso ter essa coluna empilhada. Olha só como é que ficaria. Esse aqui, ó, ele vai empilhar por tipo, olha só que legal, por tipo de matéria preferida, de preferência, né? Ou por matéria. Olha só, se ele for por matéria, olha como é que ficaria. Certo? Fica mais difícil de enxergar. E na minha concepção, fica mais difícil de enxergar desse jeito. Então, o que eu prefiro? Eu prefiro esse tipo de gráfico aqui, ó. Que você vê qual o total em matemática. Ó, você tem que ter 12 em matemática, no total. E aqui você tem 5 masculino e 7 feminino. E se você olhar lá no livro, ó, tá igualzinho, gente. Tá igualzinho. A gente pode alterar o tipo de gráfico também para colocar o gráfico de barras. Seria esse tipo de gráfico aqui, ó. Onde a gente pode colocar o gráfico assim, né, ó, mostrando cada um aqui. Pode colocar o gráfico assim, agrupando por feminino e masculino cada tipo de matéria. Então, gente, tem muito gráfico, todos eles mostrariam de uma maneira diferente como a gente poderia analisar esse gráfico. Tá entendido? Tá entendido? Olha só. Ainda poderia colocar colunas empilhadas. Olha como é que fica aí. Feminino, cada um aqui. Masculino, cada um aqui. Se eu quiser alterar aqui, em vez de colocar só por matéria, feminino, ó, e masculino. Eu acho que a maneira mais clara fica desse jeito aqui, onde você separa por matéria e por sexo, que dá para ver quanto é cada um no geral e quanto dá no total. Gente, alguma dúvida quanto aos tipos de gráficos? Então a gente tem, ó, gráficos de coluna, gráficos de barra, gráficos de setores. Para esse caso aqui, né? A gente ainda tem uns gráficos que a gente chama de histogramas, tá? Mas antes de entrar na parte de histogramas, eu quero praticar um exercício com vocês aqui. Olha só. Então, ó, ele está falando assim, ó, de uma pesquisa feita com 25 alunos de uma escola, construir sua tabela de dupla entrada a seguir. Aí ele está pedindo, ó, a seguir, construa um gráfico de colunas empilhadas para essa tabela. Aí, gente, o que eu quero que vocês façam? Eu acho que eu vou passar um trabalho baseado em estatística para vocês fazerem no Excel. Então, vocês vão fazer um Excel e depois vão lá colocar no Word as imagens, os exercícios e gerar um PDF e enviar lá no formulário do Word, tá? Para a semana que vem. Na verdade, vou passar na semana que vem para entregar na outra. Vou mandar as orientações tudo direitinho.
E como a gente vai fazer nossa aula de Excel, vai dar para todo mundo fazer aí, beleza? Esse já vai ser um trabalho que eu vou passar para vocês. Então, ó, olha só. Eu tenho aqui uma pesquisa feita com 25 alunos de uma escola. Eu quero construir um gráfico de colunas empilhadas para essa tabela. Então, colunas empilhadas. Então, eu estou falando ó, que eu quero um gráfico desse tipo aqui, ó. Certo? Um gráfico de colunas empilhadas. Então, eu quero separar por gênero e por esporte, nesse caso. Vamos fazer esse gráfico aqui no Excel para a gente ver como é que vai ficar? Então, eu tenho esses dados aqui. Eu vou passar tudo para o Excel e vou montar esse gráfico com vocês do zero. Então, vamos para o nosso Excel. Vou abrir uma nova planilha aqui, ó. Então, tem aí nessa planilha e vou colocar os dados. Quais são os dados que eu tenho? Eu tenho esporte preferido, que eu vou colocar aqui, ó, esporte. Deixa eu aumentar aqui. Gente, se puderem... Tem alguém aí no computador que pode estar acompanhando, fazer junto comigo? Então, tem como fazer aí junto comigo, abrir o Excel? Vamos lá, vamos fazer junto? Dá para fazer? Vê se vocês conseguem acompanhar aí. Então, se alguém estiver fazendo e tiver dúvida, já vai colocando aí no chat, ou então abre o microfone e fala comigo. Beleza? Quem não tiver, quem não puder fazer agora, sem problema nenhum. Só acompanha aí nossa aula e tenta aí entender os conceitos, tá bom? Aí na próxima aula a gente marca, vocês já sabem, com o computador. Quem não tiver, né, gente, não tem outro jeito, vai acompanhar a aula sem computador. Então vamos colocar esporte preferido, né? Esporte preferido. Dei Enter, saiu da minha célula. Vou clicar aqui 2 vezes para ficar bonitinho, ajustado. Quais são os esportes que eu tenho? Eu tenho vôlei, tenho futebol, tenho basquete, tenho tênis e natação. Separei cada um desses esportes aqui. Quero deixar bonitinho, Juan. Então vem aqui, ó, e clique em centralizar. Clique em centralizar. Depois, o que eu vou fazer? Vou colocar aqui quantas são as pessoas do gênero masculino e quantas são as pessoas do gênero feminino. Conseguiram, então, até aí todo mundo ok? Vou deixar isso aqui em negrito. Olha só, selecionei tudo, deixei em negrito. Vou colorir aqui só para ficar bonitinho. Enquanto vocês estão fazendo aí, vou colorir aqui desse azulzinho aqui. Aqui eu vou colocar outra cor. Vou colocar... Vai, Juan, calma aí na cor, ué. Calma aí. Tá. Vou colocar esse azulzinho mais claro. Então vamos lá. Para selecionar a cor, gente, eu seleciono as células que eu quero, tá bom? Ó, selecionei as células que eu quero. Vem aqui nesse baldinho de tinta e seleciona a cor que eu quero. Aqui fica a critério de vocês, pode ser qualquer uma, tá? Aí depois, aqui na outra célula, venho, que é onde vai estar meus dados, né? E coloco a cor também que eu quero para ficar aí bonitinho. Eu achei que aqui ficou bonitinho. Se eu quiser aqui, quero diferenciar esse aqui, colocar ele mais escuro ainda, só para ficar mais jeitosinho, né? Posso colocar ele bem escuro e coloco a letra branca. Olha como é que fica bonitinho. Beleza? Podemos continuar? Tudo tranquilo até aí? Bora. Então, bora. Então, vou colocar digitar os dados da tabela, né? Quem está com o livro vai ver aí que masculino são 6, depois a gente tem aí o futebol 3, 5, 2 e 3. Como é que eu faço para digitar tão rápido? Eu venho aqui, digito o número e aperto Enter, tá bom? Aí em cada célula aperta Enter. Centralizei aqui para ficar bonitinho. Depois, feminino, 2, 0, 1, 1 e 2. Pronto, digitei meus dados. E agora, o que eu faço para fazer o gráfico? Todo mundo já digitou aí? Acompanharam?
Gente, se tiver alguém que não acompanhou ou tiver atrasado em algum passo, fala aí. Pode abrir o microfone e fala, Juan, não, espera um pouquinho, estou precisando fazer isso aqui. Me tira essa dúvida, tá bom? Para ficar claro para todo mundo. Então, vou continuar. Olha só, vou selecionar toda essa planilha, né? Venho aqui em inserir, que eu não quero inserir um gráfico. Vou ver aqui, gráficos recomendados. Ele já me deu, ó, tabela de dupla entrada. Ele tem a coluna agrupada ou coluna empilhada. Ele pediu no gráfico o quê? Colunas empilhadas, né? Então, ó, letra A, colunas empilhadas. Qual o título do meu gráfico? Esporte preferido. Esporte preferido. Não gostei das cores do meu gráfico. Para mim, essas cores estão muito manjadas. O que eu venho aqui? Venho aqui e seleciono a cor que eu quero. Tá vendo? Gostei dessa. Então, vou colocar aqui. Meu gráfico está aí feito. Se eu quiser adicionar alguma coisa a mais, ó, posso adicionar os títulos dos eixos, alterar aqui, ó, colocar a própria tabela no gráfico. Olha só como é que fica bonitinho. Então, gente, tem muita coisa que eu posso fazer aí. Ó, isso aqui fica bem claro, os números aí de cada um. Então, fica a critério de vocês, gente. Vou deixar do jeito que estava, do jeito que veio de padrão. Coloquei aqui. Então, essa é a resposta da minha letra A. Tranquilo? Na B, pediu assim, ó. Construa seguir um gráfico de barras empilhadas. Então, eu vou selecionar os mesmos dados. Eu quero o gráfico de barras empilhadas agora. Então, eu venho aqui em inserir, né? Venho aqui, ó. Tem gráfico de barras aqui do lado, mas eu vou clicar aqui, ó. Gráficos recomendados tem aqui embaixo, ó. Barras empilhadas. Tá vendo que no Excel já tá tudo nomeadinho, gente? Isso é água com açúcar. Olha só. Pediram para voltar na última parte. Qual parte? Qual é a última parte? Eu só vi agora a mensagem. De alterar o gráfico que eu fiz. Ó, alterar o gráfico. Então, ó, se eu quiser alterar, eu seleciono o gráfico, venho aqui em Design, tá vendo? Design, aqui em cima, ó. Depois que eu vim aqui em Design, eu venho aqui em Layout rápido. Ele vai me dar vários layouts aqui, ó, para o gráfico, tá vendo? Você pode alterar aqui entre cada um deles. Dependendo do tipo de gráfico, compensa você colocar aí de uma maneira diferente. Só que eu gostei desse primeiro, ficou bonitinho. Né? Agora eu vou fazer a letra B. A letra B, ele pediu o quê? Gráfico de barras empilhadas. Então, seleciono de novo os dados que eu quero fazer o gráfico. Olha só, já vamos aprendendo aí para fazer para semana que vem. Venho aqui em inserir, venho aqui gráficos recomendados e venho colocar aqui barras empilhadas. Olha só que lindo, gente. Barras empilhadas já me deu aqui. Vou colocar esse gráfico aqui. Ah, mas ele colocou na mesma. Sim, ele colocou aqui do lado. Vamos. Deixa eu. Ó, tá tudo aqui, né? Quero orientar esses gráficos. Vou tirar o zoom aqui. Então, vou diminuir ele só para caber aqui na mesma. Então, ó, vou diminuir. Então, essa é a resposta da letra A e essa é a resposta da letra B. Deixa eu aumentar aqui de novo. Vou colocar assim. Deixa eu ver o que mandaram aqui no chat. Perguntaram, Juan, tem como fazer no SoftMaker? Tem como sim, gente. Dá para fazer, tá bom? No Excel eu acho bom, porque o Excel você não faz na tabela lá, Juan. Oi? Volta na tabela lá em cima, por favor. Na tabela? Tá aqui. Então, ó, eu venho aqui, ó, título do gráfico, esporte preferido, né? Esporte preferido. Preferido. Então eu tenho, ó, olha que legal, esporte preferido, os dois gráficos representam a mesma coisa, só que são modelos de gráficos diferentes. Vou colocar assim só para ficar bonitinho. Só que são modelos de gráficos diferentes. Se eu quiser alterar as cores, posso vir aqui, ó, e selecionar.
a cor que eu quero. Tá bom? Tudo tranquilo, gente? Gostaram de aprender aí como fazer um gráfico? Eu poderia, gente, usar gráfico para diversas coisas. A princípio, a gente vai fazer esses dois exercícios. E a gente tem aí a questão 9. Ó, essa questão a gente já fez, né? Então, para quem quiser fazer aí no gráfico, coloca aí que tá aqui, ó, nessa questão aqui, vocês colocam o que fez no Excel, tá bom? É importante saber fazer isso na mão para não esquecer, tá bom? Faz pelo menos uma vez na mão para não esquecer. Perguntou aqui, para semana que vem é qual? O que, gente? Qual o quê? Eu não entendi. O trabalho? Eu vou mostrar para vocês, tá bom? Como é que a gente vai fazer. Eu vou dar um trabalhinho de semana que vem. Olha só, questão 9. Vamos fazer a questão 9. Ele fala assim, ó, na questão 9. Deixa eu colocar aqui para vocês. Questão 9. Ele fala assim, ó. Vamos fazer no Excel para vocês verem como é que a gente vai utilizar. Os resultados de uma pesquisa de opinião foram divulgados utilizando um gráfico de setores circulares como representado na figura a seguir. Ele falou, ao setor A estão associadas 35% das respostas, ao setor B, 270 respostas. E aos setores C e D, o mesmo número de respostas, né? Então, olha só, gente. Ele me deu números e porcentagens, certo? Nesse caso, eu preciso fazer um gráfico? Não. Eu consigo resolver na mão. Como vocês querem fazer? Quer fazer no Excel ou o que eu mostro como faz aqui na mão? Então, vamos na mão. Depois, a gente faz na mão, depois a gente faz no Excel, tá bom? Olha só. Deixa eu trocar aqui de câmera. Eu tenho página 9, tá? Frente a capítulo... Qual é esse capítulo, gente? Eu esqueci. 5, né? Frente a 5. Então, ó, na questão 9, página 9, questão 9. Ele me dá que você tem um gráfico de pizza, né? Eu vou desenhar aqui primeiro, depois a gente... Ele falou que C e D são iguais, representa metade. A representa 35% e B representa 270 pessoas, 270 respostas. Então, ele perguntou o que na questão? Esse número ele está querendo saber o número de C, né? C e D. Quanto que dá C e D? É bem mais fácil do que a gente imagina, né? Então, vamos pensar assim. Se C e D é um número igual, isso aqui representa metade. Você está focando na minha onda, deixa eu trocar aqui. Configuração da câmera. Se C e D são iguais e representam metade, né? Então, ó, se A representa 35%, aqui tem que ser 20, tem que ser 15%, certo? Por quê? 15% mais 35 vai dar 50%. Tá. Então, eu estou falando que 270 corresponde a 15%. Se eu quero saber se isso aqui é igual a isso aqui é 25%,
quanto que vai representar? Então, quanto que deu aí? A resposta vai dar 25 vezes 270 dividido por 15. Se eu simplificar 25 com 15, eu vou ter em cima 5 e embaixo eu vou ter 3, né? 5 e 3. 270 simplifica com 3 dá 9, né? Então 90 vezes 5. Então eu vou achar o valor de x. X vai ser quanto? 5 vezes 90 vai me dar 450. Então eu estou falando que D é igual a 450. Beleza? Conseguiram entender aí a questão? Se eu for fazer isso no Excel, acho que no Excel dá até mais trabalho. Beleza, gente, se está tranquilo, está ótimo. Essa matéria realmente ela é tranquila, a gente só precisa entender os dados, tá? Se eu fosse fazer isso no Excel, eu poderia colocar os dados, né? Vou colocar aqui, ó, 270, eu vejo que corresponde a 15%, né? Vou colocar aqui o valor, se 270 corresponde a 15%, os 35%, ele vai corresponder a algum valor que eu quero, né? Na verdade, eu teria que fazer a mesma conta, só que no Excel. Vou colocar isso aqui em porcentagem, sem fazer o gráfico, tá bom? Vejo aqui que é 50%. O outro é 25%, né? E aqui também é 25%. 25%. Então tem aí todas as minhas representações aí em porcentagem. Então eu poderia colocar 270 é 15%. Se eu fizer um gráfico aqui, vamos ver se ele me dá os resultados. Vamos tentar ver se ele já acha automaticamente. Ele não vai me dar um resultado, mas o que eu posso fazer? Posso aplicar a expressão, certo? Ó, para fazer uma conta no Excel, eu colocaria igual. Se eu tenho que 270 é 15%, eu teria que saber quanto que vale cada 1%, né? Então eu pegaria aqui cada 1% de 270, colocar isso dividido por isso aqui, né? Então eu acharia aqui quanto, quando eu pego esse dividido por esse, eu estou achando quanto vale 1%. E multiplico pelo que eu quero. Seria, no caso, esse aqui. Então, ó, já achei esse resultado. E agora, o que eu posso fazer? Deixa eu aumentar aqui. Olha só, o que eu posso fazer? Eu posso arrastar. Já achou minha expressão. Então, agora eu conseguiria montar um gráfico bonitinho. Então, pegando aqui, ó, esses dados, montando um gráfico de... Se eu pegar só esses dados aqui, ó, montasse um gráfico, poderia colocar aqui um layout rápido. Ô Juan, volta na parte da conta aí, fazendo favor. Agora, então, ó, deixa eu apagar esse gráfico. A parte da conta, o que eu fiz? Eu queria descobrir quanto que vale 1%, né? Ou seja, quantos votos vale 1%. Para eu achar isso, eu pego a quantidade que eu tenho e divido pela porcentagem que ele tem, certo? Conseguiram entender esse cálculo aí? Né? Outra dica, sempre que eu quero colocar uma fórmula no Excel, eu tenho que apertar igual na célula, tá bom? Aí, ó, eu dividi 270 por 15%. Então, eu vou achar 1%, por exemplo, ó, 1%, quanto que vale? Certo? E depois eu multiplico pelos 35. Então, ó, vezes 35%. Seria vezes essa célula aqui, ó. Por quê? Porque quando eu arrasto aqui, ó, a célula, a fórmula que está aqui,
ela vai copiando para de baixo. Certo? Por isso que deu o valor. Ah, se eu trocasse aqui, em vez de 25, colocar 13, ele vai me dar o valor de 13%. Se eu colocar aqui 80%, ele vai me dar o valor de 80%. Entenderam? Ficou claro, gente? Para todo mundo? Olha, o meu tá lombrando aqui, tá ficando hashtag valor e não tá indo nenhum número. Tem como você compartilhar sua tela com a gente? Dá, então, qual é o anfitrião aí? Deixa eu colocar aqui. Deixa estar no more. Prontinho. Vai lá. Beleza. Deixa eu aumentar sua tela aqui para mim. Deixa eu ver o que você está fazendo. Então, o que você vai fazer? Você vai apertar um igual antes de digitar na célula. Aí, coloca igual, seleciona a célula de cima. Só clica na célula de cima. Não há um, não. Volta lá. Clica na Tô célula. entendendo nada, Juan. Começa de novo aí. Tá, Deixa eu vamos voltar lá. aqui. Você vai clicar na célula E2. Onde é que está escrito valor aí? Uhum. Aí, o que você vai fazer? Você aperta igual. Agora, você clica no 270. Ah, Divide. entendi que tava errando. Eu tava Entendeu? colocando A1 e B1 igual você. Valeu, valeu. Isso. Aí divide pelo 15%. Uhum. Isso. Agora multiplica com o de baixo, com o F2, né? Que é o valor que estava querendo aí do lado. Ah, isso sumiu. Tá, eu tenho que pôr 35%? Não pode colocar assim, digita F2. Ah, tá. Agora dá Enter. Ah, tá. Prontinho. Valeu. Agora você clica clica de novo na célula E2. Isso, agora arrasta. Aí, caralho, agora fodeu. Não, pera aí. Ó, para arrastar a fórmula, você vai clicar na pontinha desse quadradinho. Ah, Juan, que porra é essa? Ainda vou puxar, não? Vai com calma. Vai Calma aí. mudar Aí, ó. Na hora que aparecer o quadradinho, você consegue. Acho que eu peguei mais ou menos. Valeu, vou parar. Tá apanhando já, porra. Ah, vou parar de compartilhar aqui. Tá, beleza. Vou parar. Então, deixa eu compartilhar minha tela aqui de novo, ó. Olha só, gente, para quem não pegou aí como é que faz, ó. Tá vendo que aparece no final da célula aqui, ó, um quadradinho? Vou até aumentar aqui, ó. Se você quiser copiar essa célula para as outras células, o quadradinho, você vai posicionar aqui embaixo. Vai aparecer uma cruzinha diferente, tá vendo? Antes apareceu uma cruzinha branca, aí vai aparecer uma cruzinha preta. Quando aparecer a cruzinha preta, você clica e arrasta. Tá bom? O que pode dificultar não estar usando o mouse também, com o mousepad do notebook é horrível, tá? Ficou claro para todo mundo aí, gente? Beleza? Beleza? É essa conta aí mesmo, Arthur. É essa conta aí mesmo. Ou seja, essa célula aqui, ó, ela ficou 270 dividido por 15 vezes os 35. Que quando a gente olha lá no papel, olha só. Deixa eu colocar aqui no papel. Quando a gente olha aqui no papel, foi a mesma conta que a gente fez, ó. Tá vendo? Seria o 270 dividido por 15 vezes a que a gente queria descobrir. Naquele caso, a gente estava querendo descobrir o 35, né? Mas quando a gente arrastou, a gente descobriu o 35, 25, todos os outros que tinha lá. Então, é bem prático a ferramenta do Excel, gente. Muito prático mesmo. Vamos continuar resolvendo nossos exercícios? Olha só. Questão 10. Né? Ele deu aqui uma tabela, né? E a gente já vê, sem ler nada, né? A gente vê aqui que nossa tabela está representada como número de questões e categoria.
Então, aqui, uma questão muito fácil, 4 questões fáceis, 14 questões medianas, 10 questões difíceis e uma questão muito difícil. Né? Vamos colocar um simulado meu, né? E vamos falar assim, ó, as questões de matemática com concurso de vestibular da UFES, em 2004, foram classificadas nas categorias quanto ao índice de facilidade, como mostra o gráfico a seguir. Aí ele perguntou, ó, se essa classificação fosse apresentada em um gráfico de setores, cada categoria corresponderia a um setor circular. O ângulo de maior desses setores mediria. Então, aqui, a gente nem precisa utilizar Excel para poder calcular, certo? Por quê? Eu quero saber o ângulo do maior. O ângulo do maior, consequentemente, vai ser o que tiver maior número de questões, né? Se é o que tiver maior número de questões, o que eu vou fazer? Eu pego o meu maior número de questões, vejo quanto que ele representa em 360. Mas para isso eu preciso saber o total de questões, né? Então, seria mais ou menos assim. Vou fazer essa questão com vocês aqui. Olha só. Se eu pegar ali o total de questões, né, eu vou colocar muito fácil, fácil, mediana, difícil e muito difícil. Tem aqui uma questão, 4 questões, 14 questões, 10 questões e uma questão. Então, estou colocando todos os meus dados aqui. Se eu somar tudo isso, eu acho o total de questões que teve a prova, certo? Então, 10 mais 14, 24, 24 mais 4, 28, mais 2, 30. Então, 30 questões. Se eu vou colocar um gráfico de setores, quantos graus tem um gráfico de setores? Fala para mim aí. Um gráfico de setores. Eu vou ter quantos graus? Alguém? Uai, gente. Cri, 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 cri. Um gráfico de setores. Para quem não lembra gráfico de setores, gente, é o gráfico de círculo, é o gráfico circular. Quantos graus tem um círculo, gente? 360. Não faz passar vergonha não que a célula vai tá sendo gravada e vai pro YouTube, né? Imagina aí o pessoal ver que a turma não está sabendo quantos graus tem uma circunferência. Então vamos lá. Olha só, 360 graus corresponde a 30 respostas. Só que eu quero o maior. O maior não é 14? Então 14 vai representar quanto? X, né? Que conta que eu vou fazer? Regra de 3. Né? Fazendo regra de 3 aí, ó. X vai ser 360 dividido vezes 14 dividido por 30. Se eu fizer essa conta aqui, eu vou achar que cada questão ela representa 12 graus. Olha só. Cada questão representa 12 graus. Então, se eu fizer 12 vezes 14, eu vou achar aí. Vai ser um pouquinho maior que 144, né? Vai ser 100 e alguma coisa que eu nem lembro. 168. Então, ó, eu tenho 168 graus aí no meu gráfico. Tá tranquilo, gente? Tá entendendo? Se eu for olhar a alternativa aí, eu tenho a alternativa D, tá? Questão 11, vamos fazer essa última questão aí. Ele fala assim, ó. E eu vou pedir, ó, a gente vai fazer a questão, acho que não vai dar tempo da gente fazer a questão 11 também. Eu vou pedir para vocês olharem, dar uma lida, tá? Nessas outras páginas aqui, ó. Quando a gente for estudar gráfico de linha, gráfico de barra, que eu vou mostrar uma prática para vocês na aula de terça-feira, se eu não me engano, ou que é na aula de segunda-feira eu vou mostrar Excel, acho que pode ser até na aula de segunda-feira, eu vou mostrar para vocês aplicações desse gráfico de linha, tá bom? Olha só. Fala assim essa questão. Em um curso de iniciação em informática, a distribuição de dados dos alunos segundo o gênero é dado pelo gráfico seguinte. Então, tem um gráfico aqui. Com base nos dados do gráfico, posso afirmar que o número de meninas com no máximo 16 anos é maior que o número de meninos nesse mesmo intervalo de idades? Então, no máximo 16? Eu tenho que somar, né? Até 16. Meninos é o azul e meninas é o laranja. Então, é só
lê a questão e se baseia aí para ver as respostas. Não vou resolver essa questão com vocês, que a questão é interpretativa simplesmente. Se alguém tiver uma dúvida, a gente tira na próxima aula, beleza? Eu vou encerrar nossa aula por hoje. E é o seguinte, fica combinado então, segunda-feira, nossa aula de Excel. Fechou? Outra coisa é que tem um bom final de semana, gente. Vamos estudar, vamos ler, vamos colocar as atividades em dia aí. Quem está atrasado com a atividade, gente, é muito importante. Segunda não, desculpa, na aula de terça-feira, tá bom? Nossa primeira aula da semana que vem. E a gente vai continuar com essa matéria de estatística, tá? É uma matéria que eu vou estar passando um pouquinho mais devagar pela importância que ela tem. E já vou preparar. Talvez eu não dê esse trabalho de estatística para fazer no Excel, mas eu vou dar outro trabalho para vocês aí. Beleza? Então, só queria desejar um bom final de semana para vocês. Um beijão, ó. E quem quiser colocar em Excel em prática, vai tentando aí com o que eu ensinei para vocês, tá bom? Tchau, tchau. E até semana que vem, gente. Um abraço.